Você é daqueles que serve ou daqueles que ama ser servido? A Bíblia diz que porque o reino de Deus, o maior não é aquele que aparece, mas é aquele que serve. Amém? E hoje eu quero compartilhar com você um momento muito simples, mas que o Espírito Santo usou para ministrar profundamente ao meu coração. Durante as férias do meu filho, nossa casa ficou cheia de crianças. Aquela bagunça santa. Eu estava preparando o jantar, fazendo cuscuz, fritando ovos, colocando a mesa, organizando o banho, tentando colocar tudo em ordem. E no meio daquela bagunça, daquela correria santa, eu ouço o grito de uma criança. Pastora, o Josué fez cocô no estúdio. Na hora, meu mundo parou. Pensei, Jesus, como é que eu vou largar tudo isso agora para limpar cocô? Mas eu continuei servindo, focada, preparando tudo com amor. Quando eu terminei, fui lá enfrentar a missão. Quando eu cheguei no estúdio, fui surpreendida. A menina me olhou bem no olho e disse, eu já limpei. Naquele momento o Espírito Santo falou comigo com uma força brutal. Aleluia! Aquilo que parecia tão pequeno foi grande demais para o céu, ecoou como grande testemunho. Ela não esperou ser mandada, de jeito nenhum. Ela viu a necessidade e serviu. Ali mesmo, eu reuni todas aquelas crianças à mesa e eu comecei a ministrar. Lembra que Jesus usava as coisas do cotidiano para falar as suas parábolas. Então, eu disse a ela, vocês sabiam que Jesus disse que o maior no reino de Deus é aquele que serve? Não é aquele que tem mais seguidores, que tem mais likes, mais curtidas, que fala mais alto, que tem um cabelo maior, que tem uma eloquência melhor. É quem limpa o que ninguém quer limpar. É quem ama em silêncio e quem vê o que precisa ser feito, vai lá e faz e executa. E aqueles 4 pares de olhos brilharam, resplandecente, e eles entenderam. Aleluia! Jesus, ele virou a lógica do mundo de cabeça para baixo. Isso é o máximo. Quando ele diz que o maior entre vocês será aquele que serve. No mundo, quem é servido, na verdade, parece ter mais proeminência e parece ser o mais importante. Isso aos olhos humanos. Porque no reino de Deus, verdadeiramente, o servo é aquele que é grande. Aquele que tem a disposição de servir, de amar o próximo, de andar uma légua a mais, de virar outra face e oferecer perdão. Aquele que está disposto a pegar a bacia e a toalha, lavar os pés uns dos outros, esse sim tem grande relevância e é o maior no reino espiritual. Jesus, que foi o Filho de Deus, ele lavou os pés dos discípulos. Enquanto os discípulos disputavam posição, Jesus assumiu a posição de servo. Ele disse, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Está em João, capítulo 13, versículo 14. E sabe mais? Jesus disse no capítulo 22 do livro de Lucas, que se você quer ser o líder, seja você quem serve. Se você quer liderar, então passe a servir. E isso Jesus observa. Eu quero tanto ter uma posição, quero tanto agir, quero tanto atuar no reino espiritual, então passe a servir. Se Jesus serviu, quem somos nós para não servir? Amém? E quem não quer servir, não está pronto para a liderança. Tem muita gente querendo o microfone, mas foge do pano de chão. Muitos querem os palcos, mas desprezam os bastidores. Querem os muitos aplausos, mas não querem carregar o peso da cruz. Sabe? Nós tínhamos um time de louvor até o ano passado, onde todos tinham uma dupla missão. Ministrar no louvor e também servir na ordem. Trabalhar na ordem. Limpar onde não está tendo aplausos. Onde não está tendo reconhecimento por lavar banheiro, por lavar o piso, por lavar o departamento infantil onde as crianças vão estar, onde o nosso ego é desconstruído, para que verdadeiramente nasça um filho de Deus segundo a imagem e semelhança do Pai. Aleluia! E é isso que Deus está buscando. Deus não está querendo de nós os aplausos,
ou, na verdade, nós damos aplausos a eles. Mas a expectativa de Deus não é que nós venhamos a ser inchados de glória ou queremos reconhecimento pelo que nós servimos, de jeito nenhum. Pegar um microfone é um ato de muita responsabilidade. Ministrar louvor é glória para Deus. Então, muitos querem os microfones, mas antes disso tem muita coisa para ser feita. Existem muitas pessoas que precisam receber um abraço, crianças que precisam ser ministradas no departamento. Então, Jesus disse que tem muito serviço, que a obra é grande, mas poucos são os trabalhadores. Deus não está impressionado com a nossa eloquência, Deus está impressionado com a nossa capacidade de servir ao próximo. Então, se você quer ser líder, aprenda a servir quando ninguém está te vendo. Sirva com alegria, sirva com fidelidade, sirva com muita humildade. O Senhor se alegra na humildade. Porque sabe que quando você está servindo ao próximo, você está adorando a Deus. O seu serviço é um ato de glória e honra a Deus. E porque antes de fazer a homens, nós fazemos a Ele. Aleluia! E não existe autoridade sem serviço. A unção não se derrama sobre os orgulhosos, os altivos, mas a Bíblia diz que Ele derrama sobre os que têm as mãos calejadas para servir. Amém? Que é parecido com Jesus. Tem um versículo que eu amo, que eu compartilho quase em todos os vídeos, onde Jesus disse: é o meu prazer, a minha alegria está em fazer a vontade do meu Pai e a sua obra. Qual é a alegria de Jesus? Fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Servir ao próximo, amar o próximo. E ele ainda continua como que redundante. E fazer a obra, que obra? Continuar servindo. Essa era a obra magnífica de Jesus. Se Deus está falando com você através dessa mensagem, já curte, compartilha e, por favor, se inscreva no canal. Ative o sininho para maiores notificações, amém? Veja o que o Senhor fala para você hoje. A liderança no reino é exemplo, não é posição. Eu conheço tantas pessoas que estão tão destinadas ou tão obstinadas com o título de pastor, título de evangelista, título de mestre, título de apóstolo. Não é sobre títulos. Isso, às vezes, pode ser algo que vem entorpecer você. Seus sentidos ficam entorpecidos porque você quer uma posição de destaque. A verdadeira liderança não vem com título. Aleluia! Mas vem com o seu serviço. Eu não sou pastora por causa de um título. Não é sobre isso, me fez ser uma pastora. Isso só foi um reconhecimento de algo que já acontecia muitos anos antes. Sobre a capacidade ou a condição de liderar outros através do amor, do serviço, a liderança do reino. É exemplo, não é posição. E eu vejo pessoas embriagadas, obstinadas em ter títulos, em ser pastor, mestre, apóstolo, evangelista. Gente, não é sobre isso. É sobre servir a Deus. Ele que nos vê em secreto, nos honra em público. Ele está interessado que venhamos a servir ao reino, servir ao próximo, servir aos irmãos, impor as mãos, curar os enfermos, expulsar os demônios, que a gente possa ser útil para o reino. Ministrar as crianças no departamento infantil. Servir de alguma forma, servir na ordem, servir no louvor. Deus está nos chamando. Não é para títulos, mas para termos uma posição de serviço ao próximo. Eu não sou pastora porque um título veio sobre a minha cabeça ou o óleo derramou sobre a minha cabeça, mas porque a minha vida já exercia um pastoreio antes de ser consagrada. Isso é apenas algo que acontece, sim, no reino espiritual, mas é uma confirmação de quem você é, porque Deus te chamou muito antes para assumir. Então, pessoas estão correndo atrás de um título, mas não é sobre título. Amém? A Bíblia diz: eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, você faça também. A autoridade de Jesus não veio por causa de um título, mas veio por causa do seu testemunho. Ele amava tantas pessoas que ele se preocupava em libertá-las e em curá-las. E curar as pessoas que ninguém queria tocar, abraçar que ninguém queria abraçar. Esse verdadeiramente era o nosso grande líder.
Então, líder não é quem fala mais alto, quem ama mais profundo, sim. Líder não é aquele que manda, quem manda é chefe, mas aquele que inspira, que ajuda, que sustenta os outros ombro a ombro. Você não lidera com palavras, mas você lidera através do seu exemplo. Aleluia! E Deus está procurando servos e não mais celebridades. Pessoas que querem se destacar, curtidas, likes, compartilhamentos. Gente, não é sobre isso. Esse canal é uma porta extraordinária para comunicar a palavra e a mensagem de Deus. E eu estou servindo a Deus, ministrando vocês. Eu lembro que 2 anos atrás, no meu aniversário, 2 anos atrás, o Senhor falou audivelmente ao meu coração: ensina os meus filhos. Esse canal existe em razão daquele comando: ensinar, ministrar, conduzir, direcionar. Aleluia! Portanto, estejam certos disso. Jesus disse em Mateus 25, 23, bem-estar, servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco que eu te entreguei, e sobre o muito eu também te colocarei. Deus não promove por aparência, Deus não promove por títulos, mas Deus nos promove por fidelidade. Você quer ser levantado por Deus? Você quer que o Senhor te levante em áreas da sua vida? Então sirva no secreto. Sirva quando ninguém te aplaude. Sirva quando dói. Sirva quando tudo parece injusto. Sirva quando você tem vontade de chorar, mas você continua na posição de servir porque o Senhor te chamou. Aleluia! E a Bíblia diz: aqueles que me amam são aqueles que guardam a minha palavra. Porque o Pai que te vê em secreto também vai te recompensar em secreto. E eu quero te dizer algo, que a escada do reino começa no chão, na base, nos detalhes, nas pequenas atividades, nas pequenas ordenanças onde Deus te fala e você consegue executar. Muitas pessoas orgulhosas jamais pegariam um pano de chão para limpar. Sabe por quê? Porque a vaidade está muito mais entrelaçada sobre o seu coração do que, na verdade, o coração disposto a servir. E eu preciso dizer a você que o trono de honra está bem no final do corredor da humildade. Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, hoje Deus está chamando uma geração de servos. A Bíblia diz que a seara é muito grande, mas tem poucos trabalhadores. O Senhor não está chamando celebridades, mas homens e mulheres com toalhas nas mãos e coração quebrantado, disposto a servir o próximo. E se você quer ser grande no reino de Deus, se você quer ser um líder que marca gerações, então comece lavando os pés, comece limpando as cadeiras, comece servindo. Vá aos presídios onde ninguém quer ir, vá aos lugares onde ninguém quer acessar, vai cuidar das crianças e tantas pessoas fogem do departamento infantil. Deus não se esquece dos seus servos. Ele honra os que servem com fidelidade, não por recompensa, mas porque amam a Deus. E Ele vai te levantar no tempo certo. Aleluia! Se essa palavra falou com você, então curte o vídeo, compartilha com alguém, se inscreve no canal para não perder as próximas mensagens. Amém? Comenta aqui embaixo: Senhor, me ensina a servir, porque no reino o maior é o que serve. Amém? Deus te abençoe. Shalom. Adonai.